Você já imaginou acordar e perceber que o seu próprio corpo não reage mais como você quer? Depois que um jogo de realidade virtual tomou conta do mundo real, monstros e rupturas surgem por toda parte, e você, o último caçador de demônios, precisa lutar enquanto a personalidade que você criou na puberdade altera suas falas e atitudes, sem te avisar. No lendário continente de Arcana, um jogo de realidade virtual tão avançado que jamais foi superado, pelo menos até ser descontinuado. No dia em que os servidores foram finalmente desligados, uma reportagem chocou o mundo. O CEO da companhia havia desaparecido, e como se isso não fosse o suficiente, Arcana surgiu no mundo real. Rupturas misteriosas abriram fendas na realidade. Monstros do jogo começaram a aparecer por toda parte. Parecia realmente o fim do mundo. Mas como em todo Mauá, algo inesperado aconteceu. As pessoas foram sincronizadas com seus próprios personagens do jogo, e junto disso, os chamados jogadores despertaram. Eles podiam usar suas habilidades do jogo na vida real, podiam derrotar monstros, podiam salvar o mundo, e logo começaram a ser chamados de heróis. É claro que, em meio a tudo isso, eu também sonhava em me tornar um jogador, mas a realidade sempre foi cruel comigo. Mesmo se eu despertasse, nunca seria famoso. Uma máquina de realidade virtual custava 10 milhões de wons, e até alugar uma era caro demais. Com o colapso dos negócios do meu pai, percebi a verdade. Eu não tinha como continuar, saí de Arcana cedo demais, e isso mudou tudo. Agora, despertei como um personagem que criei há 12 anos atrás, no ensino fundamental. Um boneco esquisito que eu desenhei no auge da puberdade. Se eu soubesse que isso aconteceria, jamais teria largado o jogo. Meu nível não passava dos 55, minhas estatísticas eram ridículas. E o pior, eu respawnei como ele, Granfell Cloud Arpeus Romeu, também conhecido como Cláudio, meu personagem mais cringe, dramático e exagerado da época. A história dele era tão vergonhosa que até hoje me dá arrepios. Ele era o último sobrevivente de uma grande família massacrada por um demônio, jurou vingança e tornou-se um caçador de demônios. Eu realmente era possuído pela puberdade. Hoje, como adulto, olhar para esse passado é simplesmente uma fonte infinita de vergonha. Mas ao contrário do que eu penso, o grande Cláudio diz sentir falta dessas memórias, o que só me faz mandar ele calar a boca. Tudo que eu falo sai diferente, dramático e exagerado. Como é que eu vou trabalhar amanhã tendo essa personalidade saindo pela minha boca o tempo inteiro? Só consigo imaginar a cena, eu jogando café no meu próprio chefe e gritando algo sobre nobres não se curvarão à adversidade. Não dá, cara. Eu seria processado em uma semana. A verdade é simples, eu não posso trabalhar assim. Parece que eu não tenho escolha além de me tornar um jogador. O problema? Eu não lembro quase nada de Arcana, além do que eu vivi há 10 anos atrás. Então eu fui pesquisar. Eu sabia que jogadores recebem centenas de milhões por limpar rupturas, mas também arriscam suas vidas. E a minha vida, sinceramente, vale mais que qualquer dinheiro. Enquanto eu penso nisso, o grande Cláudio abre a boca mais uma vez. Eu, grande Cláudio, não necessito de bens materiais para alcançar a abundância. Pois é, essa é a minha vida agora. Resolvi pesquisar sobre os caçadores de demônios, já que esse é o caminho do grande Cláudio. Mas ao procurar, descobri algo terrível. A base de Akshan caiu. A terra sagrada dos caçadores de demônios foi destruída. A única cidade onde se tornava possível seguir essa classe, apagada da existência. Mas a verdade é simples. A classe sempre foi inútil. Estatísticas baixas, dificuldade absurda para upar, nenhuma vantagem contra monstros comuns. Caçadores de demônios dependiam apenas de missões para entregar pão, isso para subir de nível. E como se não bastasse, quase ninguém queria ser um. Eram basicamente discriminados, ignorados. Mesmo assim, contra demônios, eles eram incomparáveis. Agora, com o novo update, demônios passaram a aparecer entre os monstros. Jogadores de nível 200 estavam sofrendo com debuffs como possessão e perturbação mental. A situação era crítica e ninguém conseguia lidar com isso. Se não existissem mais caçadores de demônios, isso significa que só restou eu, mesmo 10 anos atrasado, mesmo fraco, mesmo sendo uma versão cringe e ultrapassada que eu criei, pensei em desistir. Mas então, uma lembrança me veio à mente. Na época da puberdade, onde eu, com a minha personalidade meio quebrada, dizia: eu sou o grande Cláudio e não corro de meros demônios. Meu orgulho jamais será quebrado. No fundo, a fala era boba, exagerada, mas também tinha algo ali que eu precisava. Não havia razão para hesitar. A situação no mundo só piorava. As reportagens falavam de baixas, desaparecimento, caos. Os demônios estavam transformando a sociedade em um campo de batalha. E foi aí que eu decidi. O grande Cláudio ergueu a voz dentro de mim. Fiquem firmes, tornem-se honrados, pois eu, Cláudio, garantirei que vocês voltem para o inferno. E assim minha jornada começou. Vários anos se passaram desde o grande desastre. Cidades caíram, vidas foram despedaçadas, mas, como sempre, a humanidade deu um jeito. As ruas voltaram a encher, o cotidiano renasceu, e com ele todas as emoções humanas, inclusive as negativas. E essas emoções, agora, era o banquete perfeito
feito para os demônios. E é nesse cenário que seguimos um novo grupo de jogadores. Do nada, alguém literalmente cai. O líder do grupo olha o celular e diz calmamente: relaxem, ainda falta um minuto para o horário, vamos esperar. Esse é Nan, líder do grupo, estrategista e aparentemente indiferente às pessoas caindo do nada. Então chega o último membro do time, um cara estiloso, parecendo um protagonista de anime entrando em slow motion. O líder cumprimenta: você chegou bem na hora. Sou Nan, prazer em conhecê-lo. Enquanto isso, a explicação sobre a ruptura aparece. Ruptura, armazém subterrâneo dos Gnolls. Nível recomendado 35 a 40. Progresso de destruição 19%. Eu que sou nível 55, penso, boa, dá pra upar aqui tranquilo. O problema é que a média dos jogadores entrando hoje é nível 200. Eu não consigo nem entender esse nível. Ainda bem que os jogadores de alto nível não são os únicos despertados. Consegui um grupo equilibrado. Um líder, uma feiticeira, um tanque de ataque e um dealer de curto alcance. O líder explica o plano. Prepare-se por 5 minutos e entraremos juntos. Enquanto isso, o progresso de destruição sobe para 19,8%. Todo mundo sabe da regra básica, né, galera? Quando chegar a 100%, a ruptura explode e os monstros começam a invadir o mundo real. E apenas os jogadores conseguem chegar perto dessa bomba relógio. Então, Nan anuncia: tá na hora de entrar, galera. O nosso prota pensa que deveria dizer algo para o grupo, para se enturmar. Afinal, sobreviver com 3 irmãs me ensinou a enfrentar guerras psicológicas diárias. Então ele diz: vocês não precisam se preocupar, pois eu estou aqui. Mano, por que eu falei isso? Mas ao contrário do que ele esperava, ninguém reagiu. Ignoraram completamente. Ele então diz: tá, vou só ficar calado mesmo. Dentro da ruptura, tudo está destruído. A feiticeira diz: não vejo nenhum Gnoll por aqui. O líder deduz que outro grupo passou primeiro. Ele garante que vão conseguir loot se seguirem a rota certa. E todos acreditam. Mas algo incomoda o nosso protagonista. Ele diz que o seu radar interno, ou talvez seu trauma de puberdade, grita: tem algo errado. E antes que ele termine de pensar, ele vê sombras se movendo. Gnolls avistados a 70 metros. Preparem-se. O tanque, que deveria proteger o time, corre na frente, irritando os monstros. O dealer se desespera tentando segui-lo. A feiticeira faz todo o dano. E o nosso prota só pensa: mano, é assim que as pessoas jogam hoje? Comp doida é essa? Bom, não é meu problema. Sou inútil mesmo. A feiticeira avisa que o buff dela está acabando. O dealer reclama que o tanque está rápido demais. E o Cláudio só pensa: eu não tenho uma arma decente. Abrindo o inventário, ele vê que tem apenas uma adaga de prata, uma flecha de prata e um arco de aventureiro. Ele diz: é isso. Nada bom para uma luta séria. Então, uma flecha vem direto no rosto do prota, mas ele desvia a tempo e vê os Gnolls surgindo atrás do pilar. Alguém grita: emboscada! Os Gnolls avançam com tudo. O caos se instaura completamente. O dealer grita que são muitos. O tanque está apanhando pra cacete. E o líder simplesmente observa. O dealer grita: Hyung, o que você está fazendo? Nos ajude! Mas o Gnoll aparece atrás dele, prestes a cortar sua cabeça. E antes que ele pudesse reagir, uma flecha acerta o Gnoll em cheio. Vemos que quem lançou a flecha foi Cláudio. E ele fala: parece que o monstro ainda precisa ser treinado. Às vezes, punição é necessária. O dealer olha agradecido, mas confuso. Ele então se pergunta: por que eu falei isso, mano? Eu também não sei. Os Gnolls continuam vindo. A feiticeira entra em desespero. Eu não sei o que fazer. Porém, o prota pede pra ela se acalmar e diz que vai segurar os que tentarem chegar perto. Use um feitiço forte, mesmo que demore. Ela respira fundo e começa. Ele atira mais uma flecha e o dealer pergunta quanto tempo ainda falta. Ela diz que está quase pronto. E então, ela diz que já está pronto e vai lançar agora. E manda que todos se protejam. Flecha de fogo. Mano, por um segundo fiquei decepcionado. Flecha? Pensei que seria pelo menos uma bola de fogo, tá ligado? Algo assim, grande, mirabuloso, né, mano? Vixe, lá ele, negócio de grande aí, velho. Mas então, vemos que são dezenas de flechas de fogo que explodem tudo ao redor. Chamas, fumaça. O dealer pergunta se acabou. A feiticeira vai até Cláudio e pergunta se ele está bem. Ele responde: sim, cuide dos outros. E a flecha? Será que eu posso pegar de volta? Ainda bem. Enquanto ela cura o grupo, o dealer explode de raiva e confronta o líder. Hyung, você tá maluco? Você deixou a gente cair numa armadilha. Que tipo de tanque faz isso? Mas o líder sorri e começa a gargalhar. O dealer fica ainda mais furioso. Você tá rindo? Isso é engraçado pra você? Você só é alguém por causa do seu irmão famoso. Então o líder, agora com um sorriso que não é humano, diz: você perguntou se isso é engraçado? É claro que é. É hilário ver um bando de idiotas sofrendo na minha frente. Seu corpo começa a distorcer e algo dentro dele se libera. O sistema avisa: habilidade ativa, inimigo natural. Seu poder aumenta ao lutar contra demônios. E nesse momento, o prota percebe: Nan Hyung não era apenas imprudente, ele era um demônio. E ele diz: demoraram pra perceber, seus idiotas? Todo mundo congela. Um demônio? O grupo inteiro mal acredita no que ouviu. O rapaz lá atrás gagueja: não tem como. Do que você tá falando? Um demônio? Como Xiaomin pode ser um demônio? Mas quando ele olha ao redor, percebe algo pior ainda. Todos os outros desapareceram. O pânico bate. Ele começa a tremer, se vira desesperado e finalmente vê seus companheiros caídos, agonizando e sangrando. A feiticeira chora: por favor, me ajuda. Ele tenta responder, mas só gagueja. O sistema surge. Um demônio está te observando. Sua mentalidade está baixa demais. Status anormal. Medo. Ele grita por ajuda: não se aproximem.
Ei, alguém, por favor, me ajuda. O demônio, por outro lado, acha tudo divertido. Observa a ilusão que criou e comenta. Humanos, tremendo diante de seus próprios medos, como sempre, deliciosos. Mas ele não viu uma coisa. O grande Cláudio, que avançou com uma adaga pronta para abrir o demônio ao meio. Mas ele intercepta. Ei, diz o demônio, não liga se esse humano morrer. Se você me matar, ele morre junto. Você sabe, né? Cláudio recua. Droga, não dá pra furar a armadura. Tenho que acertar as frestas. O demônio vai pra cima, mas ele desvia. Ele vai pelas costas dele e tenta acertar a nuca, mas a faca bate na armadura e não perfura. O demônio gira furioso. Seu tolo, humanos são tão falsos. Você tava todo amiguinho dele há alguns minutos e agora tá querendo matá-lo? Mas ele não percebe a abertura e a lâmina passa cortando seu rosto. O demônio arregala os olhos. Espera, isso foi uma espada? Não. Isso é prata. Sangue preto escorre pelo seu rosto. Cláudio diz calmamente, não tente falar comigo. Eu não converso com presas. A presença de Cláudio o pressiona e então vemos a consciência dentro do corpo. O verdadeiro Nan Xiaomin. Quando tudo deu errado, ele lembra do irmão, das comparações, das risadas. Só queria ser alguém de quem seu irmão mais novo pudesse se orgulhar. E nesse desespero, um demônio o abordou, ofereceu ajuda e antes que Nan pudesse recuar, a entidade tomou seu corpo. Status anormal, possessão. Desde o começo, era um demônio quem estava ali. E quando duvidaram dele, ele simplesmente deixou de fingir. Grande Cláudio, mais uma vez, passa mais uma peixeirada no demônio. O monstro grita, tá doendo, seu maluco? Você é doido? Se você me matar, você mata ele também. Você não se importa? Quer virar mesmo um assassino? Ele encara o demônio sem piscar. Ele hesita. Então ele se pergunta, isso é seu orgulho? A presença dentro do corpo começa a fortalecer. Ele segura firme para que eu possa atacar. E eu ataco, sem um pingo de emoção. O golpe corta e a cabeça cai. O silêncio preenche a ruptura. E o prota murmura, esse orgulho. Eu recebi isso, Nan Xiaomin. Minutos depois, Nan Xiaomin, agora livre, ainda tremendo, todos o olham como se estivesse vendo um fantasma. Ele se pergunta, eu fui possuído. Ele toca no próprio pescoço, mas eu fui esfaqueado. Como estou vivo? E o Cláudio diz, eu te falei, você não precisa se preocupar, pois eu estou aqui. Cara, essa foi foda, tá? Agora fez sentido ele falar isso. Então ele explica, as emoções negativas de um humano alimentam demônios. Então, seja orgulhoso. Não tenha medo deles. Nan repete, orgulho? Ele apenas fala, eu não esqueci daquela lógica, mesmo após tanto tempo, sem lute algum, só um hippie falido caído. Depois de sair da ruptura, mais tarde na internet, um comentarista fala sobre o que aconteceu. Eu vi tudo, um membro do grupo carregou o time, mas as pessoas só criticam. Lá vem você inventando coisas. Pelo menos dá um nome ao cara em vez de chamar membro do grupo. E quem está lendo os comentários é o próprio Nan. Ele mostra o post para alguém. Hyung, você quer que eu acredite nisso? Nan responde, sim. O outro rapaz é Taimin, nível 368 e 11º no ranking, e o mestre da guilda H1. E diz, ainda sou líder da guilda, sabe né? Convidar alguém só por causa de um post desse é meio... Mas o Nan interrompe. Taimin, o líder do grupo que foi possuído era eu. Taimin então congela. O quê? Em outro momento, Taimin pergunta, você quer deixar de ser um jogador para virar um analista da H1? Você era totalmente contra isso? Do nada mudou? Cara, é difícil de acreditar. O irmão mais novo, sendo sarcástico, diz, é tão difícil assim de acreditar no seu próprio irmão? Taimin irritado diz, não seja sarcástico comigo. Nan ri, tô só zoando, pô, calma aí. Taimin então pergunta, mas você tem certeza? Não tava só brincando quando disse que queria ser um analista? Nan respira fundo e diz, não, eu estou falando sério. Percebi minha fraqueza e qual deve ser o meu verdadeiro papel. Sempre foi difícil lidar com você, mas agora eu quero pegar esse orgulho dentro de mim e seguir o meu próprio caminho. Taimin dá um sorriso curioso e diz, agora fiquei interessado. Quem é a pessoa que te mudou tanto assim? Além de ter derrotado um demônio, claro. Se os status anormal não afeta ele, a mentalidade deve ser absurda. E você disse que ele lutou com uma adaga em vez de magia. Existem milhares de classes em Arcana, mas eu não faço ideia qual que é a dele. Xiaomin então responde, eu sei que parece difícil de acreditar, mas confia em mim. Taimin ergue as sobrancelhas e diz, quem disse que eu não acredito em você? Você é a melhor testemunha possível. Cheguei onde tô por sua causa. É óbvio que eu acredito. Ele pega uma parte e entrega a Xiaomin. Eu até trouxe o contrato. Você é meu irmão mais velho no fim das contas. E um analista orgulhoso da H1. Xiaomin fica corado e diz, meu Deus, você tá me envergonhando, cara. Mas obrigado. Taimin gargalha. Certo, senhor analista. Dá uma olhada aí no contrato e me diz o que você acha. Xiaomin abre, lê, então congela. Essas são as condições. Enquanto isso, em outro lugar, vemos o Prota dizendo que seu nível subiu para 67. Ele olha a interface incrédulo e diz, eu upei 20 níveis? Caramba. A personalidade do grande Cláudio rebate. Isso é pouco. Ele retruca. Até parece. Os Gnolls não davam muito XP. Então a única explicação para os 20 níveis era matar um demônio. Cláudio se impõe. Eu, Cláudio, não me preocupo com tais assuntos. E ele diz, eu por outro lado, bom, eu me preocupo. Como que distribuo esses pontos, hein? Cansado, decidi pensar nisso deitado. Mas quando chega no quarto, Cláudio comenta, esse lugar está uma bagunça. Um ambiente limpo mantém a mente limpa. Ele morrendo diz, eu só queria dormir. Mas a personalidade aristocrata venceu. Horas depois, fazendo sopa, o Cláudio prova perfeitamente
saudável. Eu estou ali, quase indo de Vasco. Esse é o Cláudio, seguidor de rotina, disciplinado e saudável. Ele percebe algo. Os traços que eu dei ao meu personagem estão vindo para a vida real. Não apenas a classe e nível, os hábitos, a saúde, a inteligência. Eu teria só tomado um banho e pedido comida. Agora, estou vivendo melhor por causa dele. Cláudio tinha muitos talentos. Talentoso em magia, capaz de imitar encantamentos vendo uma única vez, inteligente, saudável, só coisas boas, como sempre. Você anotou só as partes legais, né? Ah, dane-se. Se esses traços funcionam, eu preciso testar. Antes disso, ele recebe uma mensagem de Xiaomi, um textão enorme. Ele se pergunta: o que é isso? Por que é tão longo? Eu não posso ver agora. Vou recusar por enquanto. Agora sim, hora de testar magia. Eu escrevi que Cláudio podia copiar encantamentos só de ver. Então pesquisei vários vídeos, magia de fogo, gelo, luz. Ele anotou tudo como um estudante desesperado antes da prova. Voltamos ao mega prédio. Xiaomi vê a resposta do prota. Ele rejeitou? Será que recebeu proposta de outra guilda? Taimin explode. Outra guilda? Onde? A guilda número 1 da Coreia tá oferecendo casa, carro, todas as taxas e um acordo de 9,5 para ele, para 0,5 para nós. Ele respira fundo. Que guilda no mundo tem proposta melhor que isso? Xiaomi responde. Depois que a torre de magia apareceu em Seul, guildas estrangeiras abriram escritórios aqui. Taimin surta. O quê? Quem ousa pisar no meu território? Xiaomi explica. Mesmo se não forem estrangeiras, as melhores guildas estão todas em Seul. Não posso deixar isso passar. Esse contrato eu nem posso mostrar pros superiores da H1. Hyung, me descreve ele. Me diga como ele é. Xiaomi pergunta. Por quê? Porque eu vou recrutar ele antes que roubem da gente. Me diz tudo o que você sabe sobre ele. Xiaomi pensa e diz. Em aparência, você consegue descrever um animal mítico? Taimin trava. Hã? Um animal mítico? Ele parece um aristocrata de novel de fantasia. E um aristocrata muito chique, aliás. De volta pro quarto do prota, ele disse que terminou de estudar magia. Depois de anotar tudo, entendeu todos os fundamentos. É isso, como esperado do grande Cláudio. Cláudio protesta. Você está sendo rude. Ele ignora. Agora que sei que posso usar esse tipo de coisa, hora de distribuir os pontos, colocando 2 pontos em vigor, 2 em agilidade, 7 em mana. Ele então se lembra da história que escreveu para Cláudio, um garoto que perdeu tudo e virou caçador para vingar a família. Foi eu que escrevi isso, mas que vida triste. Ele coloca um ponto em sorte. Isso é para mim e por ele. Vamos trabalhar duro de agora em diante. Só aumentei de 1 para 2 pontos. Isso significa que dobrei minha sorte. Quem sabe amanhã não acho uma moeda no chão. Na manhã seguinte, ele se olha no espelho e não encontrou uma moeda. Porém, encontrou uma missão de classe. O sistema avisa: missão de classe, prólogo do contra-ataque. Depois que Arcana se tornou realidade, missões ficaram extremamente raras. A razão é simples: não existem NPCs na vida real. E eram os NPCs que distribuíam as missões. E agora, até missões comuns viraram luxo. Mas eu recebi uma missão de classe. Uma missão específica da classe Caçador de Demônios. E pelo que me lembro, isso não é só uma missão qualquer. Procurando na internet, ele diz: eu sabia. A primeira coisa que aparece é o rank 1, Gilver, paladino, iniciando sua missão de classe. Algo tão grande que vira notícia instantânea. Missão de classe, dada apenas para um jogador entre todos que possuem a mesma classe. Quem recebe isso tem potencial para entrar no topo do ranking. Pensando racionalmente, não existe chance de um nível 67 receber isso, o que só pode significar uma coisa: eu sou realmente o único caçador de demônio restante. Akshan era o posto dos caçadores. Parecia um grande lugar, até eu lembrar da dura verdade. Nos flashes de memória, um bando de figurante ao lado de Cláudio, um instrutor gritando: bem-vindos a Akshan, a cerimônia de admissão é lá no topo, então mexam-se. O sistema então avisa: escale o penhasco, a altura restante 1000 metros. Merda, ele ficou maluco? E era sempre assim, treino atrás de treino, trabalho duro sem sentido. O instrutor berrava: mais rápido, seus novatos, se não aguentam isso, saiam de Akshan. Chegando no topo, ele dizia: a partir de agora vocês ficarão aqui. E as instalações eram piores do que o acampamento escolar barato. Hora de comer, a cafeteria é onde vocês estavam. Resumindo, lá embaixo. Todo mundo destruído. Diz: o quê? Sério? Então eles têm que descer novamente, tudo de novo, todos acabados. Cláudio porém dizia que demônios consomem a mente humana, e esses treinamentos foi o que fizeram ele se tornar mais forte. Ele, atrás da personalidade, diz que a síndrome do fundamental atingiu ele bem forte. De volta ao presente, finalmente vê a missão e se pergunta: o quê? Que porra é essa? Enquanto isso, em outro lugar, a União Anti-Arcana Filial Coreana trabalha sem parar. É a organização responsável por analisar updates e evitar o caos. Eles contrataram todos os empregados que trabalhavam no desenvolvimento de Arcana, e a cada update do jogo, o mundo muda junto. Alguém no escritório está reclamando: esse jogo é uma maldição. Sumbai, não vai ter outro update de ruptura essa semana, né? Já passou das 8, cara. Ele diz: só podemos rezar. Quando aquele desgraçado do Raimundo posta na página inicial, o mundo real muda junto. Como isso é possível? Sumbai respira e diz: chega de enrolação. Fica clicando em recarregar logo, vai. E então, update. Que? O escritório inteiro entra em pânico. Eu vou escrever minha demissão. Desliga o celular, os repórteres vão ligar. Alguém puxa o cabo da internet. No painel aparece: update.
Um demônio virá em breve. Novas rupturas. Fortaleza da família do Conde. Território da família do Conde. E arredores do território. Novo monstro. Conde Ascura. Nível 430. Alguém diz, o rank 1 atual é nível 403. Isso não é um update pra ser vencido. Sunbai diz, é preciso uma guilda inteira. Não, uma associação inteira. O cara então pergunta, e a Torre dos Magos? Os NPCs da torre só agem quando a torre está em risco. Resumindo, eles não vão mexer nenhum dedo. O desespero aumenta. Estamos mortos. Esse update quebrou o equilíbrio. Sunbai conclui, a menos que aconteça um milagre, essa ruptura vai estourar. E então o sistema surge na frente. Missão de classe. Prólogo do contra-ataque. Querido caçador de demônio restante, organize o contra-ataque. Condição inicial, caça um demônio. Concluída. Missão repetitiva, treine seu corpo fraco em andamento. Por quê? O sistema então mostra, treine seu corpo fraco. Objetivo diário, corra 20 km, faça 1000 flexões, 500 barras e 30 agachamentos. Porra, isso aí é literalmente o treino do Saitama, rapaziada, hein? Ele tremendo igual vara verde fala, meu corpo tá destruído desde Action. Eu vou morrer se fizer isso. Mal consigo fazer um sanduíche porque meus braços tremem. Cláudio comenta, não há problema em fazer um sanduíche diferente de vez em quando. Cara, eu até que me sinto bem, como se eu tivesse concluído algo. E então vê, o objetivo diário, 20 km, 1000 flexões, 500 barras, 30 agachamentos, todos completos. Eu só consegui isso por causa do orgulho do grande Cláudio. Será que eu vou dormir bem hoje? Ansioso pela próxima missão, uma semana se passa. Cláudio está fazendo barras com perfeição. E ele está sofrendo pela vida. Ele se pergunta, eles são malucos? A missão repetitiva nunca acaba. Assim que termina o dia, outra surge. Eu fiz hoje de novo. Só consegui graças às características do Cláudio. Quantas vezes vou ter que fazer isso ainda para receber uma recompensa? E então o sistema avisa, você completou o objetivo diário por uma semana. Recompensa obtida, vigor, mais 2, destreza, mais 2. Ele congela. Eu recebi pontos permanentes sem subir de nível? Isso custa milhões de won. E se é uma missão repetitiva, isso significa que eu ganharei esses pontos toda vez. Cláudio ergue o queixo e fala, eu poderia fazer isso 10 vezes por dia se essa fosse a recompensa. Ele então diz, não, você não vai. No rádio, escutamos que as guildas estão desistindo da nova raid da ruptura. Ele olha curioso e continua. Conde Ascura, monstro de nível 430, demônio e vampiro. A ruptura mais difícil já vista. Comentários na internet dizem, hora da terra morrer. O equilíbrio acabou. Como derrotar isso? Agora fudeu. Ele pensa cabisbaixo. Jogadores têm mais dificuldades contra demônio. Eles ficam mais fortes a cada luta. Precisamos de 10 níveis acima para derrotar um monstro que eu deveria nem pensar em enfrentar. Mas então o sistema aparece. Missão de classe, caça um vampiro. Ele então diz, se não fosse por essa missão maldita, o único vampiro existente é o Conde Ascura. Isso significa que essa missão está me dizendo para lutar contra ele. Eu estou com medo, não vou mentir, mas é impossível. Mas minhas emoções não importam. Minha mente não está reagindo com meu corpo. Meu batimento está calmo, meu coração firme. E então a personalidade de Cláudio desperta. Uma caça inferior ousa interferir no meu precioso tempo? Eu irei puni-lo. Ele diz, eu sabia. Você realmente quer matar eles, né? Droga. Ele pesquisa e de acordo com os resultados, o Conde Ascura está na Rússia. Ele então diz, meu primeiro destino fica claro. A Torre dos Magos. Porque lá há um portal mágico capaz de teletransportar instantaneamente quem o ativa. E é por isso que tantas guildas poderosas mantêm filiais na Coreia. O portal economiza tempo e atravessa qualquer fronteira. Será que eu pego um táxi ou vou de boa? Vou ter que ir. Já perdi tempo demais. Espera, você vai assim? A Rússia tá 2 graus negativos, cara. Você é louco? Ele para por um momento e diz, é verdade, quase esqueci. O prota aliviado e ufa. Certo, você deve vestir uma jaqueta. Porém, ao contrário do que ele pensa, ele pega apenas pacotinhos de chá e diz, porém, eu não posso perder a hora do chá. O prota desesperado fala, pega uma jaqueta, seu maluco. Já na Torre dos Magos, a imprensa lota a entrada. Um estagiário se aproxima. Mestre da guilda, você vai à raid da nova ruptura? Vocês planejam compartilhar informações? Por que vocês vieram antes das outras guildas? O irmão do líder tenta acalmar. Entrevista depois, por favor. Mas ninguém sabe direito como matar o Conde Ascura e todos querem respostas. E não demora para aparecer a Shining, liderada por Lox, nível 399 e rank número 2 do jogador, que faz o público tremer. O clima fica tenso. Todas as grandes guildas vieram por causa do portal. H1 parece estar apostando tudo nessa expedição. Enquanto isso, no ônibus, o prota assiste a tutoriais de magia e tenta reproduzir um feitiço. É nos explicado que há 3 estágios: inspecionar a mana, interferir na mana e manifestar a mana. Ele faz o exercício e conjura fogo dentro do ônibus. O moleque do lado dele entra em pânico e o motorista grita para ele parar. Ele pede desculpa e diz que foi sem querer. Porém, Cláudio interrompe. Sou totalmente capaz de controlar essa chama, mas não vou assustar os passageiros. Surpreso, ele diz, aprendi a habilidade só assistindo o vídeo. Que estranho, a habilidade ainda não apareceu na janela de estatísticas. Será um bug? Chegando na torre, Cláudio sente algo enquanto olha para o portal. Ele se pergunta, é
como se a magia fosse mais fácil de manifestar ali, mais fácil que o fogo no ônibus. Uma sensação estranha, quase convite. No briefing da Gaon, um analista explica a ruptura. 3 círculos concêntricos, os arredores do território, que é o lado externo, o território da família do conde, que é o intermediário, e a fortaleza no centro, onde o conde Ascora estaria. Há centenas de entradas no círculo externo, cerca de 30 no interior. Se a ruptura explodir, o castelo do conde pode ser invocado na Rússia. Alguém extremando fala: e aí galera, tô aqui na nova ruptura, frio pra cacete, mas eu vou dar uma olhada lá dentro por vocês, viu? Um streamer tenta se aproximar demais, tenta dar uma de macho pra cima do nosso prota, e ele Rosen fala: some daqui, seu porra. Ele recua sem entender muito bem, e a janela do sistema informa: arredores do território, recomendado para níveis 240 a 270, progresso de destruição 9,7%. Respirando fundo, ele fala que finalmente chegou. Já em outro canto, vemos cenas de pura brutalidade. Uma jogadora passa cortando a cabeça de criaturas com uma facilidade aterrorizante. Essa é Leone Belushi, nível 348 e rank 100, líder da guilda Berserk. Ela diz poucas palavras, quase sempre xingamentos censuráveis. Voltando pro Prota, ele se pergunta: esse é mesmo o arredores do território? Tá mais frio que lá fora. Cláudio, por outro lado, sorri com satisfação. Ótimo clima para começar a caçada. O frio faz minha raiva ferver. Diante dele surge uma matilha de lobo sangrento, nível 230. Um monstro nível 230? Eu tô no 67, mas o sistema avisa: habilidade ativada, inimigo natural. Cláudio então ergue sua cabeça com desprezo e fala: cães do conde, entendo. Vocês escolheram o dono errado. Ele puxa a adaga e diz: vou gentilmente ajudá-los a lembrar o medo de serem caçados. E a missão atualiza: missão de classe, caça um vampiro. A caçada começou. Em outra área dos arredores, vemos o grupo da Berserker massacrando lobos. Leone Belushi acerta um chute tão forte que o lobo dobra no ar. Um monte de vira-latas. Morram seus pedaços de merda. Chupa. Tá, esse aqui eu não vou dizer. Os membros da guilda tentam segurar. Ei, mestre da guilda, calma aí um pouco, pô, vai devagar. E então Leone diz que algo tá incomodando ela. Ela fala que isso é muito estranho. Eles não sentem dor. Ela então pergunta: vocês viram algum deles chorando enquanto lutávamos? Todos ficam em silêncio. Um diz: olha, agora que você falou, porém, um uivo distante de puro medo ecoa. A líder então pergunta: um lobo com medo? O louro diz: eles não fizeram nenhum barulho enquanto a gente matava eles. Isso não é normal. Leone então diz: vamos descobrir o que é. Me sigam. Todos os grupos dizem: espera aí, porra, vai assim do nada? Já do outro lado, Cláudio prepara uma flecha. Eu consigo sentir a mana na ponta da flecha. Flecha de fogo prateada. Um lobo cai no chão em um único disparo. E no meio do campo, em chamas, lá está ele sentado, tomando seu chá. A Berserk chega e trava completamente. Mas o que? Quem é esse desgraçado? Um dos seus membros comenta: talvez seja um streamer. Essas pessoas que entram na ruptura pra gravar conteúdo. Alguém diz: pode ser isso. Ela Rosa diz: esse streamer é meu. Deixa isso quieto lá, rapaziada. Oxe, é louco. Ela puta diz: ei, civil, aqui é perigoso, cai fora. Ele ergue os olhos, olha pra ela por um segundo e volta a beber o chá. Silêncio total. Ela pisca, incrédula. Ele me ignorou? Todo mundo começa a rir baixinho. Então ela avança pra cima do Prota. Ei, se alguém falar com você... Porém, alguém grita: mestra, tem inimigos. Mortos-vivos surgem das sombras. Centenas deles. Bandidos ensanguentados, nível 230. Merda. Tem muitos. De onde eles vieram, Leone avança com uma fúria insana, cortando dezenas com um combo de golpes. Preocupem-se com vocês, seus fracos. Mas então ela olha pra cima e se pergunta: mas que porra é isso? Milhares, literalmente milhares, surgindo pela floresta. Alguém diz: estamos cercados. E então ela olha pro Cláudio novamente. Você ainda tá aqui? Você acha que é hora de tomar chá, seu maluco? Cláudio ignora completamente e olha para a xícara. Ele se pergunta: parece possível. O céu se escurece, milhares de flechas lá é lançadas sobre eles. A Berserker grita: agora já era. Cláudio, por outro lado, foca na mana dentro da garrafa térmica e diz: inspecionar, interferir. Ele se pergunta: para manifestar no tamanho que eu quero, preciso de uma quantidade de mana absurda. Eu desmaiaria tentando. Mas e se isso não for uma habilidade? E sim, magia pura. Todos cobrem o rosto instintivamente, mas nada acontece. Um membro da guilda sussurra: por que nada aconteceu? Quando olham pra frente, uma barreira gigantesca está erguida. Leone dá um passo para trás. Que é isso? Alquimia? Nunca vi nada assim. Existe habilidade que cria parede desse jeito? O grande Cláudio se levanta devagar e diz: isso não é uma habilidade. O que eu estou usando é magia pura. E já em outra cena, infelizmente acabou, rapaziada. Mas eu não vou parar por aqui, tá? Porque o resto a gente continua no próximo vídeo. Se inscreve aí no canal, mano. Fortalece no like se você curtiu o vídeo. Então valeu, tamo junto aí, até o próximo vídeo.